Tá, Cleo, me explica então, como que essas consequências de estorno de despesa empenhada e não aceitem restos a pagar por não ter cobertura financeira? Bom, é assim, ó. Já que você vai fazer um post sobre isso, você tem que entender sobre o assunto. Você não é da área, mas eu vou te explicar de uma forma assim, bem simples, onde qualquer pessoa ela pode entender sobre isso, tá? Então vamos lá. Vamos supor que você eu sou Estado e você é uma empresa. Aí eu digo assim para você, Brenda, eu quero comprar uma blusa. Eu sou Estado, você é empresa. Eu quero comprar uma blusa. Aí você diz assim para mim, eu tenho a blusa que você precisa. Aí eu falo, então, eu vou comprar de você. E eu faço um contrato com você. Você me entrega a blusa e eu digo para você, vou te pagar daqui 30 dias. Só que quando chega, eu recebi o produto, você me entregou o produto. Você me garante pagar em 30 dias. Em 30 dias, tá? Quando chega daqui 30 dias, eu falo assim para você, Brenda, eu não tenho dinheiro para te pagar. Como que você promete uma coisa sem dinheiro? Então, tem um orçamento, certo? Tem um orçamento. E nesse orçamento tem uma previsão de receita que esse mesmo valor está autorizado uma despesa. Então, vamos supor que o Estado fez uma previsão de arrecadar 100 milhões, tá? E aí, no orçamento está autorizado ele executar a despesa de 100 milhões. Então, ele fez esse contrato da aquisição da blusa contando com esses 100 milhões, porque está autorizado no orçamento. Só que sem ter em banco. Sem ter banco, só orçamentário, tá? Beleza. Aí, o que acontece? Os contribuintes não pagaram os 100 milhões que estava previsto de receber de receita. E o Estado só recebeu 90. Então, quando o Estado recebeu 90 e tinha autorizado executar 100, e ele executou 100 de despesa e só recebeu 90, faltou 10 de dinheiro para receber. Então, quando isso acontece, se for no último ano de mandato, esse valor da blusa que eu comprei, Estado, e devo para você, empresa, tem que ser inscrito em restos a pagar. Só que quando eu inscrevo em restos a pagar, quer dizer que eu tenho um compromisso com você, mas eu vou pagar só no ano que vem. Se tiver no último ano de mandato, como é o caso das prefeituras esse ano, o valor tem que ter cobertura financeira. Eu tenho cobertura financeira? Não, faltou. Faltou. E aí? Se ele inscrever em restos a pagar essa despesa sem cobertura financeira, a lei de responsabilidade fiscal determina que é crime. E tem a lei 10.028 que tem as punições para isso. Entendi. Certo? Entendi. Então, aí você pode me fazer a seguinte pergunta. Mas, Cleodenise, tinha um orçamento autorizado para ele gastar. Mas ele não tinha dinheiro em banco. Mas ele não tinha dinheiro em banco. Então, como que ele gasta sem ter o dinheiro em banco? Acontece que o gestor ele tem que pôr foco no dinheiro e não no orçamento. Ele primeiro tem que trabalhar com o que ele tem. Com o que ele tem. Então, ele tem que ter a receita, tá? Ela é prevista, ela pode não acontecer. Então, ele recebeu o recurso financeiro? Recebeu. Então, aí, ele usa o orçamento para fazer empenho. Entendi. Certo? Aí, ele não corre o risco de, no último ano de mandato, ter restos a pagar sem cobertura financeira. Porque tudo que ele recebeu de dinheiro, ele utilizou para fazer empenho e assumir compromisso. Mas ele tem o dinheiro. Quando se põe foco no orçamento, ao invés de colocar foco no financeiro, corre o risco de se ter restos a pagar sem cobertura financeira. E aí, vai dar ruim. Vai dar ruim pro Estado. Tá, Cleo, mas não tem cobertura para pagar. E aí? Então, não tem cobertura financeira para pagar. Então, quer dizer que ele não vai escrever em restos a pagar. A lei de responsabilidade fiscal tem um dos artigos que diz que quando um empenho não tem cobertura financeira, não tem o financeiro, para escrever em restos a pagar, ele pode ser estornado. A lei está autorizando. Mas ela não diz o como. Ela não diz
o que tem que ser verificado antes para estornar esse empenho. Você concorda que você entregou a blusa? Sim, Então, o Estado já está com a blusa? sim. Sim. Então, quer dizer que o Estado já comprou. Como você é empresa e você já forneceu a blusa, você já emitiu a nota fiscal? Sim. Já emitiu a nota fiscal. Quero receber. Sim, mas só está empenhado. Aí o Estado tem recurso financeiro para te pagar? Não. Não tem. Ele vai inscrever em reza pagar? Sim. Se ele inscrever, ele corre o risco de sofrer penalidades. Porque um restos a pagar sem cobertura financeira, está no último ano de mandato, e aí ele pode sofrer penalidades. Certo? Beleza. Então, o que ele pode fazer? Ele pode pensar assim, bom, vou estornar esse empenho. Mas ele esquece ou não leva em consideração que tem uma nota fiscal. Que tem uma nota fiscal, que o Estado já recebeu. Então, qual teria que ser o próximo passo dele? Liquidar e inscrever em restos a pagar processado, porque o Estado já recebeu o bem. Como ele não tem cobertura financeira, o que ele faz? Ele estorna o empenho, porque a lei de responsabilidade fiscal autoriza. Certo? Uhum. E aí, o empresário fala assim, mas eu quero receber. Mas o empenho foi estornado. Não foi escrito em restos a pagar. E o gestor acha que está isento de qualquer penalidade. Aí, o empresário, estamos falando de uma blusa, mas é uma blusa cara, certo? Sim. Estamos falando de uma blusa cara. Aí o empresário fala assim, olha, eu tenho um empenho, eu recebi um empenho, eu vendi para o Estado no ano que vem, tá? Uhum. No ano que vem o empresário fala assim, eu vendi para o Estado, eu tenho empenho e eles estão dizendo que não tem nada para me pagar. E mudou a gestão, porque foi o último ano de mandato. Agora é outro prefeito. E aí o prefeito procura e não acha nenhuma nota fiscal. Mas o empresário fala assim, ó, tá aqui a nota fiscal e o empenho que eu entreguei para eles. Certo? Mas isso não foi escrito em restos a pagar. Uhum. Certo? O que o gestor anterior fez? Comprou e não pagou. Qual o nome disso? Se alguém não te pagar a blusa, o que você vai falar para a pessoa? Caloteiro. Certo? O Estado está com a blusa. O Estado está com a blusa. Ele recebeu a blusa. E você quer? Dinheiro. O dinheiro. Certo? E aí, o próximo gestor vai ter que resolver. Ele vai ter que descobrir o que aconteceu. E aí ele chama um processo de auditoria. E ele vai fiscalizar e vai verificar que no ano passado tinha um empenho para te pagar. E o empenho foi estornado. Não foi feita a liquidação para inscrever em restos a pagar processado. Porque não tinha cobertura financeira e o gestor quis se safar. Uhum. E ele estorna o empenho. Só que existe consequência. E essa consequência é uma consequência social e ética. Sem contar na consequência de penalidades que esse gestor anterior pode sofrer. Então, não adianta. O processo foi executado. Se ele estornar um empenho, vai ter penalidades. E se ele inscrever em restos a pagar sem cobertura financeira, também vai ter penalidades. Agora, se ele estornar o empenho e não pagar, ele vai estar gerando situações de falta de ética, né? Uhum. O Estado vai receber o nome de caloteiro, certo? E vai trazer um problema para o próximo gestor. E aí quem tem que responsabilizar pelo problema é o próximo gestor. Não, é o gestor anterior. Ele que fez todo o problema. Ele que criou, ele que assinou. Entendi. Certo? Agora, o gestor que assumiu vai ter que solucionar. Ele vai ter que te pagar. Entendi. E provavelmente esse pagamento que será feito para você que vendeu a blusa vai ser como uma despesa de exercícios anteriores. Mas você vai receber. Entendi. Mas vai ter penalidades aí.
vai ter muita penalidade. Então, não adianta. O processo foi executado, fez de uma forma ou não fez, está executado. Vai dar ruim de qualquer forma.